Olá pessoal, seja bem-vindo ao Ministério Obreiro Aprovado, o canal que está disposto aqui a detalhar, esmiuçar toda a Bíblia para você poder entender. E nesse vídeo nós estaremos falando sobre, ou melhor, respondendo a pergunta de uma nossa ouvinte, que nos perguntaram assim: pastor, eu não sou casada oficialmente na igreja e nem no cartório, mas vivo com o meu marido há 6 anos. E a questão que me preocupa é, será que é pecado viver amigado, viver amaziado? E eu queria saber se isso é pecado ou não. Bom, pessoal, essa é uma pergunta muito importante. Hoje em dia, pessoal, na sociedade moderna, é muito comum, isso eu me refiro aqui no Brasil e em alguns outros lugares, é muito comum que as pessoas vivam juntos sem um casamento oficial. A gente vê muito isso por aí. No entanto, esse estilo de convivência, de morar juntos, de estar amigado, de estar amaziado, ele surgiu aqui no Brasil por volta dos anos de 1970. Todavia, nós sabemos que nos tempos de Jesus não era assim. Por quê? Porque entre os judeus havia o casamento, né? O noivo pagava o dote ao pai da noiva. Enfim, havia toda uma cerimônia que eles cumpriam. Aliás, o noivo ele tinha um contrato com a noiva, né? Aonde dava a ela, e esse documento ficava com ela, a segurança e a garantia de que ele cuidaria dela. Então havia toda uma cerimônia, um casamento judaico, enfim. Entre os judeus não havia nada de se viver junto, nada disso, né? Entre eles não havia esse estilo de vida, não havia isso. Então, o que acontece? Na Bíblia não menciona isso, mas pelo contrário. Então, na sociedade de hoje existe é muito comum você ver aí as pessoas viverem juntos, não ter um casamento oficial, seja no civil, no religioso, e isso é considerado uma coisa normal atualmente, e elas têm, e mesmo assim elas têm os direitos civis garantidos num relacionamento estável. No entanto, pessoal, a pergunta principal não é o que a sociedade acha, ou o que a sociedade diz, ou o que as leis humanas vão falar, mas o que Deus pensa a esse respeito. Então, a preocupação da nossa ouvinte não é nem com o que a sociedade vai dizer, não é com o que as leis dizem, mas ela está preocupada com aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus diz sobre isso, né? Então, de acordo com a Bíblia, quando duas pessoas elas vivem juntas, amaziada, sem um casamento legal, diante das leis do país, isso é visto como um concubinato. E à luz da Bíblia, pode ser considerado uma relação ilícita, ilegítima, que podemos chamar de adultério. Por quê? Porque não cumpre com as obrigações das leis que regem o país. Por exemplo, quando você nasce, seus pais não levam você no carro, não pega você, não leva até o cartório e não faz o registro, uma escritura de nascimento, uma certidão de nascimento, para que você seja legítimo, um cidadão legítimo, tenha um CPF, uma identidade, enfim.
para que você passe a existir. Então, o cartório, as autoridades são estabelecidas para esse fim. Então, casamento, amasiado, você estando amigado, você está numa relação ilícita, ilegítima, que não está de acordo com as leis do país. Obviamente, diante da Bíblia, isso pode ser considerado como pecado. Mas a nossa ouvinte está preocupada com o que Deus pensa, e ela está certíssima, né? Então, Jesus, por exemplo, pessoal, ele falou sobre esse assunto quando ele falou com a mulher lá no livro de João, a mulher samaritana, né? Ele mencionou que ela havia tido 5 maridos e aquele com quem ela estava, isso é uma passagem bíblica, né? Jesus disse para a mulher, vai lá, chama o teu marido e vem cá, e ela disse, não tenho marido. E ele disse, isso disseste com verdade, porque já tivesse 5 maridos e o que tu tens agora não é teu marido. Então isso mostra que o que legitima a relação conjugal aos olhos de Deus é o casamento. Então você vê que Jesus mostrou para ela que ela já tinha tido 5, mas o que ela tinha no momento não era marido dela. Morar junto, pessoal, e amasiado, sem estar casado, não é considerado casamento aos olhos de Deus. Portanto, a questão é que você deseja, a questão maior é a seguinte, a quem você deseja agradar? E a quem você deseja servir? Se você deseja seguir o propósito e a vontade de Deus, se você é aquela pessoa que a sua preocupação é agradar a Deus, aí sim, você vai seguir esse propósito que é agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, essa é a principal preocupação. Então você não deverá entrar em uma relação simplesmente para ver como é que é. Se vai dar certo, e enfim. Por quê? Porque o casamento, pessoal, não é um risco. O casamento é uma aliança que é feita na presença de Deus, para a glória de Deus e para formar uma família sob o testemunho de Deus. Então, quando é que você tem a aprovação de Deus, a bênção de Deus? Quando é? É quando você passa a seguir esses passos de você legitimizar diante das leis, diante das autoridades, a sua união. Ou seja, você casando no civil, no cartório, lá o juiz de paz vai estabelecer ali o documento unindo vocês dois. E na igreja a autoridade do espiritual, do pastor, vai selar. E assim você estará diante de Deus em paz. Enfim, o casamento tem alguns princípios importantes. Primeiro, entre um homem e uma mulher que é monogâmico, é entre uma pessoa e outra pessoa. Segundo, monossomático, e torna-se os dois em uma só carne. Como Deus disse lá em Gênesis, deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. Serão os dois em uma só carne. Monossomático. E em terceiro, é indissolúvel. Não deve ser separado pelo homem. Então, pessoal, Jesus disse, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então, se você está amigado, ou você pretende se amigar
né? Você deve pensar direitinho, porque ter a aprovação de Deus vai fazer você dormir tranquilo. Essa decisão de casar pode trazer muitas bênçãos para a sua vida, de modo geral. Então, se você é amigado, é amaziado, se você está vivendo ou pretende viver dessa forma, eu sugiro que você pense, analise, né? Converse com seu parceiro sobre essa situação. Ok, pessoal? E depois você tome essa decisão para trazer, que essa decisão pode trazer muitas bênçãos para o seu casamento e a sua família. Além de trazer paz à sua alma, sabendo que está agradando a Deus. Então, pessoal, você gostou desse vídeo? Olha, espero que eu tenha respondido todas as perguntas, suas dúvidas. Se não, você pode deixar aqui no comentário as suas dúvidas, suas perguntas, ok? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Um abração, que Deus te abençoe e que a paz de Cristo esteja com você. Shalom Adonai.